Ó, o que é que está acontecendo? O carbono aqui está ligado a um oxigênio da hidroxila do álcool. Aqui agora eu tenho 2 oxigênios da minha carboxila, do meu ácido carboxílico. Então, o item verdadeiro seria o item D. Vamos só analisar por que o item E é falso, para a gente encerrar aqui. Ó. Enzimas são catalisadores biológicos utilizados para aumentar a velocidade e a energia de ativação das reações. O que é que tem de errado aí nesse item? Isso, ó. O que é que uma enzima faz? O que é uma enzima? É um catalisador biológico. E o que são catalisadores? São substâncias, ou grupo de substâncias, ou elementos químicos que aumentam a velocidade de uma reação, diminuindo a energia de ativação. O que é que acontece? Ó? Eu tenho um gráfico aqui de uma cinética, de uma reação química. Certo? Reagente se transformando em produto. Para que uma reação química aconteça, ela tem que ter uma energia mínima necessária, certo? Armazenada nesses reagentes para a reação acontecer. Essa energia mínima é chamada de energia de ativação, que é esse calombo aqui, bem no meio do gráfico. Ó. O que é que acontece? O que é que o catalisador faz? Ele baixa essa energia de ativação. Ele não altera a natureza da reação, ele não muda a energia do reagente, ele não muda a energia do produto, certo? A única coisa que ele vai fazer é baixar a energia de ativação. Porque se eu tenho 2 possibilidades de caminho, caminho 1, caminho 2. Se o caminho 2 é menor, obviamente que ele vai se processar mais rápido. E é isso que o catalisador faz. Ele baixa a energia de ativação, acelerando a reação. Certo? Detalhe importante, os catalisadores não são consumidos durante a reação. Por isso que eles são tão importantes, porque eu posso reutilizar esses catalisadores. Existe um ponto importante hoje, no que diz respeito a processos bioquímicos, que é a utilização de biocatalisadores, certo? Que são enzimas, mas que podem ser células também, certo? E eles são ou biodegradáveis, ou eles podem ser reutilizados em processos para a produção de medicamento, certo? Processos petroquímicos, por exemplo, né? Com relação à petroquímica. A Petrobras desenvolveu recentemente, há 4 anos, desenvolveu um catalisador, o FPP, que ele acelera o processo de decomposição de um derivado do petróleo para a produção de nafta petroquímica. Certo? O que é essa nafta petroquímica? É um derivado do petróleo que dá origem a vários outros derivados, que a gente chama de derivados de segunda geração. Plástico, alguns tipos de medicamento, o batom que as meninas usam, preservativo, deixa eu ver o que mais, o chiclete. Então, todas essas substâncias são derivados de segunda geração, como a gente chama. São derivados da nafta petroquímica, um dos insumos mais importantes no que diz respeito à indústria petroquímica. Beleza, moçada? Tranquilo aí? Alguma pergunta? Oi, meu amor, diga. O microfone aqui para a nossa colega. Pronto, professor Diego. Vai ser o liminho agora da... Pronto. Eu fiquei com dúvida. A oxidação é uma ozonólise ou enérgica? Não, cuidado. Nesse processo aqui... Bota lá, Wilkes. O que é que está acontecendo? Eu estou tendo oxidação de um álcool. Nem é ozonólise, nem é oxidação energética. Certo? A ozonólise e a oxidação energética, ela acontece em hidrocarbonetos, onde a gente vai ter o rompimento de uma dupla ou de uma tripla ligação, ou a quebra parcial da ligação π. Aqui eu estou fazendo a oxidação em um álcool. Certo? Oxidação em álcool primário dá origem a um aldeído, e esse aldeído se transforma no ácido carboxílico. Se for um carbono secundário, tu vai dar origem a uma cetona. E se for um álcool terciário, não sofre oxidação. Certo? Cuidado, a ozonólise e a oxidação energética ou branda ocorre geralmente em hidrocarbonetos, alcenos mais precisamente, que eu tenho que ter duplas ligações ou alcinos em menor proporção, mas também pode acontecer. Então, cuidado para não confundir. Aqui é a oxidação em álcool. Ok? Tranquilo? Por exemplo, o professor Diego tem uma vida etílica, como é que eu posso dizer, acelerada. O que é que acontece? Às vezes a gente toma uma, só um minutinho, Thalia. Às vezes a gente toma uma, no outro dia a gente fica com dor de cabeça, né? Dá uma ressaca. Essa suadeira aqui, professor. Não conhece, sabe o que é não, né? Ressaca, professor? Então, o que é que acontece? É bom, a ressaca ela é causada bebidas alcoólicas, o álcool presente, o etanol. A oxidação do etanol dá origem a um aldeído, o etanal, ou o etanaldeído. E é essa substância quem dá o mal-estar, quem dá a sede. Não dá para botar culpa na comida não, né, professor? Não, pode... Aí também a água não dá ressaca não, né?
A água cura a ressaca, né? A água, ela ajuda a curar a ressaca. Geralmente a gente bota a culpa no tira-gosto, né? O tira-gosto tá prejudicando a gente. Então, essa ressaca ela é causada exatamente pela presença de um aldeído e não propriamente do álcool, devido à oxidação do álcool no nosso organismo. Ok? Oi, Thalia. Oi? Esse caso aqui, o processo seria exotérmico. Né? Aqui eu não posso dizer porque eu não tenho as energias, certo? Só o exemplo, mas o exemplo aqui seria exotérmico. Ok? Por que seria exotérmico? Porque a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Consequentemente, o nosso ΔH seria menor do que zero. Ok, moçada? Mais alguma pergunta? Alguma observação? Tranquilo aí? Então, show de bola, professor. Queria agradecer a presença do professor Diego. E eu agradecer o convite do Joãozinho do Igos. Parabenizar os organizadores aí pela iniciativa. E falar que nessa última semana, eu estava lendo um texto e estava lembrando dos meus alunos pré-universitários, futuros universitários, né? E esse texto ele falava sobre a importância das escolhas. E a gente não se toca quantas vezes a gente escolhe num dia. E uma pesquisa norte-americana demonstrou que nós escolhemos por dia 15 mil vezes. São 15 mil vezes por dia. Pegaram, então, 20 personalidades. Pegaram essas 20 personalidades e examinaram a vida delas. Fizeram entrevistas e perceberam que todos eles, que eram vitoriosos no esporte, no mundo empresarial, no mundo intelectual, na ciência, todos eles tiveram consciência do que eles escolheram pelo menos 10 vezes no dia. E a gente pode fazer um link com vocês também. Só o fato de você ter escolhido não se largar nesse feriado e vir para o aulão já te diferencia dos teus concorrentes, viu? Parabéns pela vitória que vai ocorrer no final do ano, em janeiro, aliás, começo do ano, entrando na Universidade Federal do Ceará, no Instituto Federal, aqui ou em outro canto. Viu? Prazer, senhores. Tudo de bom. Valeu, João. Vulgo Johannes. Show de bola. Pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai fazer um pouquinho da quebra na área da natureza, certo? Vamos passar um pouco aqui para a área de humanas. Pedido do meu querido professor Newton, que vai começar aqui agora, só que vou logo avisando, cara, a música de entrada foi ideia do Leonardo e da Leila. Eu não tive nada a ver com isso, nada a ver, certo? Eu só botei aqui, cara, e o seguinte, ó. Vou soltar. Fica sempre But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. Pai, sou eu mesmo, viu, pra passar por isso. Cheguei um dia desses, sem nem se fica, o pessoal já tá dando glória gay, né? Mas eu sou filho único de mãe solteira, criado com a avó, tenho uma gata, mas não sou gay. Queria dizer, viu, que isso tudo é só uma série de coincidências. Pessoal, eu primeiro quero agradecer ao professor Andrew por ter permitido que eu entrasse no lugar que era dele. Então, estou ocupando aqui um lugar que era dele, tá ok? Para dar essa quebra nas ciências da natureza e por outro motivo. Porque eu também tenho que correr para pegar mulher, senão eu perco minha quinta noiva. Você sabe, né, que o negócio está bem complicado. As minhas questões do material de vocês são as questões de número 10 e de número 11, tá ok? Questões de número 10 e de número 11. Newton, o que é que a gente tem aqui? Questão número 10. Depois de 2 anos e 7 meses de investigações, a Comissão Nacional da Verdade entrega seu relatório ao presidente Dilma Rousseff, em audiência no Palácio do Planalto. A data de entrega, que coincide com o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Primeira coisa que você vai fazer é não confundir direitos humanos com direitos humanitários. Por exemplo, na hora de uma redação, direitos humanos e direitos humanitários são coisas distintas. Por qual motivo? Os direitos humanitários, surgidos principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, aceitam a perda de vidas humanas. São aqueles direitos, por exemplo, utilizados em um conflito. Dentro de um conflito, há a possibilidade de que militares sejam mortos, mas há a tentativa de afastar essa possibilidade para os civis não envolvidos no conflito, para enfermeiros, para médicos, para padres, para pastores e para aqueles que estão em situação complicada, como, por exemplo, em atendimento médico. Deve ter visto recentemente
um atentado envolvendo as tropas da OTAN a um hospital no Afeganistão, fazendo com que o atentado fosse criticado até mesmo por membros da própria OTAN. Então, Newton quer dizer que o direito humanitário, ele aceita a perda de vidas humanas. E os direitos humanos aceitam? Não. Outra coisa, eu não vou esticar a baladeira com vocês, até porque eu sei que vocês começam a perguntar demais. Mas quando o assunto é direitos humanos, nós temos ou 3 dimensões, ou 3 gerações. Então, nós temos a primeira dimensão dos direitos humanos, a segunda dimensão dos direitos humanos e a terceira dimensão dos direitos humanos. Para que eu possa fazer com que você lembre dessas dimensões, ou lembre dessas gerações, sem que você tenha que estar decorando, a gente lembra da Revolução Francesa. Você lembra qual o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira geração, direito de liberdade. Segunda geração, direito de igualdade. Terceira geração, direito de fraternidade ou solidariedade. Então, você lembra do lema da Revolução Francesa? Estamos associando aos direitos humanos. Então, a primeira dimensão, ou primeira geração de direitos humanos, diz respeito a quê? Aos direitos humanos de liberdade. Aí eu vou tentar fazer um salseiro aqui com vocês, tá ok? Qual é o poder máximo que você tem dentro de uma conjuntura política, como é o Estado, por exemplo? O poder máximo dentro do Brasil é o poder do Estado. Newton, o que é o Estado? Ele é organizado, politicamente organizado, socialmente organizado, composto por algumas características. Quais são as características? Primeiro, para ser Estado tem que ter o quê? População. Para ser Estado tem que ter o quê? Território. Para ser Estado tem que ter o quê? Governo. Onde é que você vai ver isso? Na ciência política, na geografia e vai ver também no direito. Aqueles que forem fazer direito. Aí dentro do direito, alguns doutrinadores dirão o seguinte: o Estado tem que ter um quarto elemento, que é a finalidade, para que ele existe. Então, o básico, população, território e governo. E o plus, aquilo que você pode saber a mais, tem que ter o quê? Finalidade. Aí você me diz assim, o Estado, ele é o poder maior, mas as pessoas tripartem esse poder do Estado. Aí você associa logo a quem? A um rapaz chamado Charles de Secondat, que você conhece pelo apelido de Barão de Montesquieu. Mas essa ideia de funções, como, por exemplo, executiva, legislativa e judiciária, ela não é do Montesquieu. Ela é de quem? Do Aristóteles. Então, por qual motivo a gente sempre associa a Montesquieu? Por um motivo bem simples. Porque na época do Aristóteles, o cara que executava, o cara que legislava e o cara que julgava era um só. Então, eu tenho 3 funções na mão de uma só pessoa. Ele podia falar de tripartição? Não. Aí o Montesquieu veio e disse o quê? Olha, a gente tem que dividir. Se eu, que estou entrando no campo da atualidade, quiser puxar para a história, eu falo que Montesquieu, ele é um dos representantes de que tipo de movimento? O iluminismo. E o iluminismo é um movimento de contestação ao antigo regime, ao ancien regime, que tem como principal ícone a França. Lembra do Luís XIV? Pronto. Então, o iluminismo, ele vai criticar o antigo regime, que politicamente tem como principal característica o absolutismo. Concorda comigo? O iluminismo, ele acredita que há de se tripartir essas funções em pessoas ou órgãos diferentes. Então, eu tenho que ter, posso até ter um rei que execute, mas eu tenho que ter um legislativo separado dele, e eu tenho que ter um judiciário separado dele. Para Montesquieu, o mais importante dos poderes é o legislativo. E o único poder permanente que você deve ter é o poder executivo. É como se fosse um síndico de um condomínio. Precisou? Tem algum problema? Vai no síndico. Mas não necessariamente o conselho tem que estar constantemente reunido. Se a gente pegasse as ideias do Montesquieu e trouxesse para a atual sociedade brasileira, nós teríamos como representantes do executivo, em nível federal, presidente da República e os seus ministros. Em nível estadual, o governador do estado e os seus secretários. E em nível municipal, o prefeito e os seus secretários. E no poder legislativo, o que é que nós teríamos? Nós teríamos, em nível federal, uma Câmara bipartida, concorda comigo? Nós temos um poder bicameral. Nós temos o Senado Federal, composto por 81 senadores eleitos por voto majoritário. Nós temos a Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados federais eleitos por voto proporcional.
E nós temos em nível estadual as assembleias legislativas, com os deputados estaduais, e em nível municipal a Câmara dos Vereadores, com os vereadores também eleitos por voto proporcional. Nilton, e o Judiciário? Basta que nós lembremos de um. Você lembra qual é? Em nível federal, nós temos os Supremos Tribunais, dentre os quais se destaca quem? O Supremo Tribunal Federal, 11 ministros que representam a Suprema Corte Brasileira. Não tem como resolver um conflito por conta de tudo aquilo de recurso que esse conflito já teve. Vai para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. E você diz assim, eu conheço um. Eu conheço um rapaz chamado Joaquim Barbosa, pois o único que você conhece já não é mais do Supremo. Então, passe a conhecer outro. O atual presidente é um rapaz chamado Ricardo Lewandowski, tá ok? O Joaquim Barbosa não é mais de lá. E eu nem comecei a questão, só estava lendo. Vamos lá. Tá ok? Não, Lewandowski é macho. Tá vendo? Aí a gente pensa que o professor de Química pode introduzir conteúdo na nossa vida. Aí vê que não, né? Vê que não. O rapaz, para dar aula, contou com a ajuda de um professor de História, com a ajuda do professor de Biologia, pedindo o Wilson, o pobre rei do Wilson, para passar o slide, ele fazia um esforço sobre-humano para levantar a cabeça, porque, né, tem hora que tem... Mas não, senhor. Vamos parar, porque já está virando bullying, né? Fale no microfone, peraí, vem cá. Já que o senhor falou acerca dos professores, o professor Arthur falou que a NASA, a primeira coisa que a NASA procurou, que foi em outro país? Água. Mentira, ele procurou um ser que tem o tamanho da cabeça do Wilkes e o tamanho da boca do professor Newton. Olha, eu queria dizer que eu não vim aqui para ser agredido. Eu não vim aqui porque eu sei que tem a cabeça do Wilkes, a minha boca é o mutante da Record. Daquela novela que acabou. Então não vou mais dar a palavra para o senhor, Wilson. Por favor, deixa eu acabar a minha questão, que eu estou resolvendo sozinho, não preciso dos outros, não. Estou brincando, eu te amo. Vamos lá. Já vou precisar do senhor, não sei para quê, mas bora. A data de entrega coincide com o Dia Mundial de Direitos Humanos, já vimos, é considerada de grande importância por trazer à luz informações coletadas sobre o período, um dos mais duros e obscuros da história recente do país. Galerinha, vamos lá, vamos brincar. Comissão Nacional da Verdade, certo? O que é que ela faz? Apura graves violações aos direitos humanos ou humanitários? Graves violações aos direitos humanos, tem diferença, a gente já viu já, certo? Já viu agora há pouco. Graves violações aos direitos humanos. Qual é o primeiro erro que a galera comete na prova? A galera acha que só apura violações em um período que vai de 1964 a 1985. Indicação do documentário, quando tiver sem fazer nada, para entender um pouco mais desse período. O dia que durou 21 anos. Aí você vai entender um pouquinho da intervenção norte-americana nesse período que nós chamamos de ditadura civil-militar brasileira. Lembrando, ditadura civil-militar. Houve apoio da sociedade civil. Não somente os militares podem ser culpabilizados pelos momentos de medo e tristeza que tivemos ao longo da ditadura. Tá ok? 1964. Você sabe que eu sou um professor de história meio diferente, eu odeio data. Mas dessa vez a gente vai ter que usar algumas. Certo? Que tipo de data? 1968. Em 68 é instituído o ato institucional número 5. É aquele que, para muitos, institui a tortura no Brasil. Mentira. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, ainda no ano de 64, já existia no Brasil quase 40 pontos de tortura, inclusive no Nordeste brasileiro. Então, a tortura não começou com as 5. Aliás, a Comissão Nacional da Verdade, ela não apura só violações do período ditatorial. Ela apura violações do período que vai de 1946 a 1988. Por que de 1946 a 1988? Me diga, pare para pensar. Vamos lá, esqueça a Segunda Guerra, venha para dentro do contexto político brasileiro. Tem alguém, certo, que como presidente, não como imperador, senão a gente vai para Dom Pedro II, governou o país durante uma quantidade de anos, que você... Getúlio Vargas. De quando a quando? Foi você? Sabe, é espião, viu? Espião. De 1900 e quanto a quanto? Vamos para o primeiro período, né? Vamos para o primeiro período da passagem dele no poder, de 30 a 45. Aí você pode questionar a revolução, o golpe de 30, não é assim? De 30 a 45. De 30 a 34, governo provisório. De 34 a 37, governo constitucional. E de 37 a 45, nós temos uma ditadura personalista na figura dele, Getúlio, que é o tal do Estado Novo, que vai até 1945. Então, já pensou se a gente esticasse a baladeira do período e apurasse violações da década de 40 do século passado?
Quantas ditaduras nós teríamos aí para abranger aquilo que nós necessitamos? 2. Então é bom começar depois da primeira, né? Por isso, 1946. Até porque setembro de 46 é ano de promulgação de Constituição, tá ok? Perfeito. De 46 a 88. Por que 88? De setembro de 46 a outubro de 88. Em 1988, nós temos uma outra Constituição, não temos? Qual é o apelido dela? Constituição Cidadã. Por que cidadã? O que é que um cidadão tem que um cidadino não tem? Direitos. Que tipo de direitos? Todos que você possa imaginar. Direitos humanos ou fundamentais? Qual é a diferença, né? Newton, não sei a diferença, simples. O que são direitos fundamentais e direitos humanos? Vem cá. A presidente Dilma Rousseff viajou para Boston, certo? Ensinou como estocar vento. Não, estou brincando. Viajou para os Estados Unidos. Aí lá assinou um acordo que diz respeito a direitos humanos. Aí assinou esse acordo. Me responda uma coisa. Quando ela volta com o papel assinado, dela e de mais 192 chefes de Estado, chefes de governo, aquele documento assinado tem validade dentro do ordenamento brasileiro? Não. Ele vai ser aprovado por quem? Pelo Senado Federal. Aí, quando é aprovado pelo Senado Federal, se por acaso for um documento que diz respeito a direitos humanos, vai adentrar, certo, o ordenamento jurídico na forma de emenda constitucional. Então, eu tenho um direito humano internacionalizado, adentrando no ordenamento jurídico brasileiro. Aí ele passa a se tornar o quê? Direito fundamental de todo e qualquer brasileiro. Entendeu? Então, o que são direitos fundamentais? Direitos humanos internalizados ao ordenamento jurídico brasileiro. Onde é que você vai encontrar na nossa Constituição? Toda vida que alguém lhe perguntar alguma coisa sobre Constituição, sabe qual é a primeira coisa que você diz? Artigo 5º. Nem que você não saiba, porque ele é metade da Constituição, né? Então, a gente encontra no artigo 5º, mas também vai encontrar no 70, no 160, porque os direitos fundamentais, eles são diluídos na Constituição. Mas no artigo 5º está a maior parte deles, como por exemplo, a impossibilidade de se tirar você da sua casa na hora que se quiser, sem nenhum motivo plausível. É um direito humano de primeira geração. É um direito de liberdade. O habeas corpus, que é um direito de liberdade, porque senão o que aconteceria? O Estado teria total poder sobre você. Então você, dentro de casa, poderia ser retirado de lá à força, mesmo que não tivesse feito o quê? E teria que ficar preso. Na ditadura militar tinha habeas corpus? Tinha, só que você conseguiu o habeas corpus de manhã e à tarde ele já tinha sido revogado. Então, para que existir um documento como esse, entendeu? Tem um outro documentozinho que as pessoas não entendem muito. É o habeas data. Você era preso sem saber por quê. Não tinha acesso às informações sobre você. O habeas data pedia informação sobre aquilo que você estava sendo acusado. Naquela época também era muito incomum. Tá ok? É o meu? Vamos lá. A Comissão Nacional da Verdade, ela apura violações, graves violações aos direitos humanos de 46 a 88, principalmente de 64 a 85, dentre as quais estão a tortura. Aí vamos lembrar o caso de um militar na Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. Quando interpelado, se perguntou a ele o seguinte: você torturou? E ele disse o quê? Torturei. Você matou? E ele disse o quê? Matei. Quantas pessoas você matou? E ele disse o quê? Quantas foram necessárias. Acabado, certo? A rodada de perguntas, a sabatina, o que é que ele fez? Levantou e saiu. Mas tortura não é crime? Inviolável e imprescritível contra a humanidade? Então, por que ele não foi preso? Vamos lá. Dentro da própria ditadura civil-militar, há um mecanismo que impede os julgamentos posteriores. João Batista Figueiredo, 1979, lei de anistia. O que é anistia? É aquilo que mulher não sabe fazer. E o que? Tá vendo? Mulher não sabe o quê? Perdoar. Incondicionalmente. Ela deve estar no processo de raiva de alguém, por isso que ela disse logo. O que é? Cale a boca da Leila, por favor. Segure ela, segure. Por que mulher não sabe perdoar de forma como anistia? Porque a anistia é um perdão de caráter amplo, geral e irrestrito. Você concorda comigo? Você chega em casa uma certa vez, depois de ter passado uma noite com o professor João Vitor, né? Aí a mulher disse assim: estava com quem? Com o João Vitor. Então já não é uma coisa boa a se dizer.
Ela diz, tomara que isso nunca mais aconteça. Eu vou tentar perdoar dessa vez. Eu vou passar uma borracha. A gente vai esquecer tudo isso. Se na outra semana o celular descarregar, você bater no racha, na hora que você ligar o celular tem uma mensagem, mas você não disse que não ia fazer nunca mais, e você responde, você não disse que ia esquecer? Então ela perdoou? Perdoou, mas ela perdoou de forma ampla, geral e restrita? De maneira nenhuma. Ela ainda lembra, tá ok? Para acelerar, o item A diz o quê? Entre as recomendações desse relatório está, item A, a observação de que o governo federal deve dar prosseguimento à política de conciliação nacional, limitando a anistia e indenização àqueles que não cometeram crime de sangue. Quer dizer que o fato de eu ter feito alguém sangrar ou ter matado alguém é um fator que vai definir se a pessoa deve ou não deve receber, por exemplo, uma indenização. É isso? Então o item é o quê? Falso. B de bola. Proposta de que as Forças Armadas mantenham a comemoração do aniversário do golpe. Opa, a gente está falando de quem? Comissão Nacional da Verdade, que inclusive foi muito criticada por não ter nenhum militar, ser considerada parcial e tentar fazer os militares de monstros. Então o item B também é o quê? Falso. Item C. Defesa da manutenção da Lei de Segurança Nacional. Não, porque a primeira coisa foi votada durante a ditadura militar, está defasada. Por exemplo, segurança nacional é só contra invasão física ou pode ser virtual também? Virtual, haja vista quem é Edward Snowden, lembra? Analista da NSA, que disse que através de um programa chamado PRISM, o governo norte-americano monitorava todos aqueles que têm informações de seus servidores. Então, é uma forma de violação, é uma forma de invasão, então a gente já está defasado com relação a isso. O item também é falso, tá ok? E o item D. Sugestão de que os agentes do Estado, envolvidos com episódios de quê? Tortura, assassinatos e outros abusos, sejam investigados, processados e punidos. Você não consegue enxergar o que o item está falando, não? Eles querem uma revogação da lei de anistia. Porque senão eu apuro, eu investigo, mas eu não julgo e nem posso punir. Dá para revogar a lei de anistia? Tem pincel aqui? Dá para revogar? Pessoal, para revogar é meio complicado, até porque já sofreu derrotas no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas é uma brincadeirinha que se pode ser feita. Vamos lá. Um crime. Sequestro, por exemplo. Quando é que se inicia um sequestro? No momento que há privação de liberdade. Deus queira que você nunca seja privado dessa liberdade. E quando é que se encerra um sequestro? Quando há soltura, o pagamento do resgate ou, Deus me livre, a sua morte. Não é assim? É o fim de um sequestro. Então, o sequestro tem começo, tem meio e tem fim. Concorda comigo? Me responda uma coisa. Se por acaso eu tenho aqui, durante a ditadura militar, um indivíduo que foi levado para interrogatório em 1978, é antes ou depois da lei de anistia? Antes, então ele é contemplado pela lei de anistia, embora você saiba que a lei retroage para beneficiar, certo? Mas vamos botar bem direitinho aqui, ó. Ele é contemplado pela lei de anistia. Esse rapaz é um sequestrador. A pessoa está desaparecida, mas ele não alega que ela está morta. É um sequestrador, certo? Ele vai ser beneficiado? Vai ser ou não vai? Depende. Sabe por quê? Porque hoje se tenta fazer o seguinte: se a pessoa não é dada como morta, ela continua desaparecida ou o quê? Sequestrada. E o sequestro só vai ter fim com a soltura, o pagamento do resgate ou a morte. Então esse crime continua ocorrendo, ultrapassou o ano de 79, ultrapassou o ano de 1980, chegou em 2015, então ele pode ser julgado. É a única forma que se tem hoje, porque já se tentou uma outra. Qual foi a outra? Arguição por descumprimento de preceito fundamental. O que é um preceito fundamental? A lei da anistia de 79 se choca com a Constituição de 88. Não foi aceita, porque a lei já havia sido recepcionada. Então, hoje eles querem fazer isso, ó, usar de uma artimanha, de um jogo sujo, para crimes continuados, para que pelo menos alguém possa ser punido. Mas se ele falar uma coisa, também não vai se conseguir. Sabe por quê? O Brasil, no próprio texto constitucional, ele tenta a resolução pacífica de conflitos, sejam eles externos ou internos. Então é melhor jogar a poeira para baixo do tapete, do que estar tocando em feridas que ainda podem sangrar, entendeu a situação? Para quê? Os militares estão tão perto de morrer, já têm 70, 80, 90 anos, deixa para lá.
a gente já fez o que devia fazer, investigou, afirmou que houve tortura, mas a gente não pode dar continuidade a isso. É tanto que a ONU, ela aplaudiu a Comissão Nacional da Verdade, mas ela se sentiu decepcionada com os resultados de investigar, mas não se poder julgar ou punir. A própria ONU é uma das que mais tenta fazer com que a lei de anistia brasileira seja revogada. Qual é a discussão em torno da lei de anistia? Se ela é ou não é cláusula pétrea. Aquilo que não pode ser modificado. Recentemente você teve alguma discussão em torno do que é ou não é cláusula pétrea? Teve ou não teve recentemente? Como é o nome? Redução da idade mínima para responsabilidade criminal, ou lei de redução da maioridade penal. Um indivíduo com 16 anos e um dia, ele pode ou não pode ser culpabilizado, punido, certo, pelos seus crimes? Ao invés de ser detido, ele pode ser preso. Pode ou não pode? Depende. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Porque o fato de até 18 ele ter algumas restrições é um direito adquirido. Portanto, seria cláusula pétrea. Então, mesmo depois que o Senado Federal julgue esse projeto de emenda constitucional, que é da redução da maioridade, a gente ainda vai ter muita água passando por baixo da ponte. Porque o Supremo Tribunal Federal, que a gente falou quase agora há pouco, pode julgar uma ação direta de inconstitucional ali, pode se chocar com o texto constitucional. Então, na mesma hora, seria o quê? Revogado. Até aqui algum problema? Ou essa cara de vocês é desespero? Algum problema? Não, então resposta da questão de número 10, o item D de dado. A segunda é mais rápida. Oi.